Olá, eu sou Jorge Maia, diretor da Casas na Hora, uma rede de imobiliárias que trabalha no sistema de franchising e que possui os melhores consultores e especialistas do mercado imobiliário de Portugal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de arrendamento. É um assunto que é muito pedido, nós temos muitos clientes que gostariam de saber um pouquinho mais sobre esse assunto e é isso que nós vamos tratar nesse vídeo. A primeira coisa que eu vou falar é sobre o preço das rendas. Evidentemente, nós passamos por um processo de aumento nos últimos anos, no valor dessas rendas, e isso é consequência da valorização que os imóveis sofreram no mercado. Se a gente comparar o preço das rendas de Portugal como um todo com o restante da Europa, a gente vai perceber que ainda assim está bem abaixo da média, dos outros países. Mas, evidentemente, o poder aquisitivo dos portugueses não acompanhou essa subida nas rendas. Então, embora comparado com outros países ainda esteja baixo, para o português que ganha o rendimento mínimo, que hoje é um dos menores da Europa, de 635 euros, fica uma coisa um pouco mais pesada. A gente tem essa consciência. Mas é o mercado que dita isso aí e é a questão principalmente da oferta e procura. Nos últimos anos, nós tivemos um fluxo muito grande de pessoas que vieram para Portugal e aí eu posso até dizer que muita parte responsável por isso são os brasileiros. Então, quanto mais procura e pouca oferta, não havia tantos imóveis assim para oferta nesse mercado, a tendência é que os preços realmente se inflacionassem. Com essa situação da pandemia, nós tivemos aí uma concorrência desses imóveis que estavam no mercado de arrendamento turístico e foram para o mercado tradicional em partes, porque não é a mesma coisa. São contratos diferenciados, são diferentes esses contratos, que não dão tanta garantia ao inquilino, ou seja, o proprietário pode pedir um imóvel com 30 dias de antecedência, por exemplo. Evidentemente, há algumas situações em que o proprietário não tem mais interesse em voltar para o mercado de arrendamento turístico, mas na maioria dos casos ele não quer perder a licença, então é outro tipo de contrato que não é registrado nas finanças como tradicional, mas sim é uma prestação de serviços, então são mercados na realidade diferentes. Uma coisa que é importante a gente salientar é que a localização importa muito na questão do valor. Evidentemente, eu tenho alguns clientes que chegam cá e querem um imóvel muito bem localizado, renovado, de mais moderno que possa, mobiliado e querem pagar 300, 400 euros. São coisas que já não existem, então não há milagre a se fazer. Esses imóveis nessas zonas mais valorizadas, que são as zonas de praia, zonas turísticas, próximo dos grandes centros de transportes, no metro aqui principalmente. Então, normalmente esses imóveis tendem a ser um pouco mais caros. A alternativa para isso é procurar uma localização um pouco mais distante. E quando eu digo mais distante, não estou falando 20, 30, 50 quilômetros, não. Estou falando a 7, 8, às vezes 10 quilômetros no máximo, já é suficiente para que o valor da renda tenha uma queda significativa. Eu posso até dar um exemplo pessoal. Eu moro a 7 quilômetros. Para muitos aqui é considerado muito longe. Para mim, que vim de São Paulo e também lá morava a 7 quilômetros do meu trabalho e levava quase uma hora para chegar no trabalho, aqui eu levo 10 minutos no máximo, 12 minutos quando pego um pouquinho mais de trânsito. Então, não é uma coisa do outro mundo e, eventualmente, o gasto que se teria pelo transporte adicional, pelo combustível, de morar um pouquinho mais distante, acaba sendo compensado nesse valor que se paga a menos de renda. E, às vezes, até morando com maior qualidade, um imóvel melhor, um imóvel mais novo, que oferece melhores condições de habitação. A dúvida principal, talvez, seja dos nossos clientes, talvez seja a questão da documentação. O que é necessário para arrendar um imóvel? E principalmente aí a gente inclui aqueles clientes brasileiros, que chegam aqui e não tem tanta documentação nacional. Bom, normalmente a gente vai precisar, evidentemente, dos documentos pessoais, para a pessoa provar quem ela é. Então, é um cartão de cidadão, um bilhete de identidade, uma autorização de residência, um passaporte, precisa também do número de contribuinte, que aqui é chamado de NIF, que é o equivalente ao CPF no Brasil,
Então são os documentos básicos pessoais. E, evidentemente, a gente precisa de comprovantes de rendimentos. Ou seja, aquele pretenso inquilino ele tem que comprovar que tem capacidade financeira de pagar aquela renda. Então, se ele ganha 800 euros, ele não vai poder arrendar um imóvel que custa 600 euros, porque ele não vai sobreviver com 200 euros para o restante do mês, para as outras despesas todas. Então, tem que ser alguma coisa proporcional. A gente recomenda que o inquilino, que a renda da família, né, como um todo, do agregado familiar, como nós chamamos cá, não ultrapasse 35% para a renda. Ou seja, se ele ganha 1.000 euros, ele poderia pegar um arrendamento de no máximo 350. Eu sei que isso é uma tarefa difícil, mas qualquer fator, qualquer valor acima disso pode trazer algum tipo de dificuldade. Por exemplo, normalmente para a composição da renda trabalham o esposo e a esposa. Se um deles vir a perder o emprego ou por algum motivo ficar doente, não ter recebimento e esse compromisso com a renda for muito elevado, fatalmente ele vai entrar em incumprimento se não tiver uma poupança. Então isso é algo que tem que ser bem dimensionado para que não cause problemas nem para o inquilino nem para o proprietário. Outra coisa que é importante no processo de arrendamento é a questão das garantias. Normalmente os proprietários exigem uma garantia na forma de fiança, ou seja, eles pedem um fiador, que é um terceiro que vai garantir o pagamento das rendas caso o inquilino não faça o pagamento tempestivo da renda. Bom, eu sei que às vezes incômodo demais você pedir um favor para alguém a ser um fiador. E ainda mais para quem é de outro país, que chega em Portugal e não conhece ninguém, vai pedir para quem? Então, a alternativa para isso, normalmente, tem sido a utilização de um calção. Calção é um depósito que é feito para o proprietário, que serve como garantia, caso aquele inquilino venha ter alguma dificuldade e não pague, entre em incumprimento com o pagamento das rendas. E também, para no final do contrato, se o inquilino danificou de alguma maneira aquele imóvel, esse depósito é utilizado para cobrir as despesas e colocar o imóvel em ordem novamente. Então, esse é um valor que pode ser negociado livremente entre o inquilino e o proprietário. Normalmente, o proprietário pede 3 rendas, o valor equivalente a 3 rendas como calção, que o prazo em que na lei aqui de arrendamento de Portugal, somente depois de 3 meses de incumprimento é que o proprietário do imóvel pode pedir o despejo daquele inquilino. Então, por isso que para se garantir desse período, ele pede aí então os 3 rendas de calção. Tá? Então, esse é o motivo de pedir 3 rendas. Ele pode arriscar e pedir 1, 2? Pode. Como tem aqueles proprietários que pedem mais, são mais conservadores, não, eu quero 6 meses, eu quero 10 meses de calção. Então, se você não tiver, não arrenda aquele imóvel. Tá? Isso é livremente negociado, como eu falei, mas normalmente o padrão para quem não tem fiador são os 2 meses tradicionais de renda, o primeiro mês e mais um em avanço, e as 3 rendas de calção, ou seja, um total de 5 rendas a entrada quando se assina o contrato de arrendamento. Isso é o mais comum. E falando em pagamento de rendas, o normal aqui é também que o vencimento das rendas seja no dia 1º. Mesmo que você fez um contrato no dia 10 ou no dia 15, faz-se um proporcional para que o mês seja cheio, de 1 a 30 ou de 1 a 31. Isso porque é uma tradição e existe também uma tolerância no pagamento dessas rendas. Então, normalmente, o dia 1º é o dia do vencimento e existe uma tolerância até o dia 8. Tanto é que o dia 8 é conhecido informalmente aqui como o dia do senhorio, que é o dia em que a maioria dos inquilinos vai pagar a sua renda ou que o senhorio vai lá receber a renda. É o dia 8. O pagamento depois do dia 8 pode causar uma penalidade para o inquilino, ou seja, ele pode ser cobrado com um acréscimo de 20% no valor da renda. Então, ele já existe uma tolerância, o vencimento é 1º, passou para o dia 9 ou dia 10, ou 11, dependendo se cair no fim de semana,
o proprietário tem o direito de exigir uma indenização de 20% ou de reter esse percentual daquela caução que eventualmente foi entregue para o proprietário. Bom, esses são os principais itens, né, no nosso processo de arrendamento. Vale relembrar que aqui na nossa imobiliária, nossa rede de imobiliárias Casas na Hora, nós temos alguns serviços associados ao arrendamento. Então, o inquilino nosso ele pode já contar com serviços de instalação de água, luz, internet, telefone, gás, eventualmente de mudanças, de pequenas obras. Tudo isso nós temos protocolos, nós temos convênios com outros prestadores de serviços que vão fazer com que o seu arrendamento, o seu contrato seja muito mais cômodo para você. Eu falei muito brevemente sobre o processo de arrendamento, mas se você tiver alguma dúvida específica, pode deixar nos comentários que brevemente nós respondemos para você. Aproveite então agora para encerrar, para pedir que subscreva o nosso canal ou inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações, que assim que um novo vídeo for lançado, você será imediatamente comunicado. Eu sou o Jorge Maia, diretor da imobiliária Casas na Hora, e aguardo você em nosso próximo vídeo.